Graça e paz, irmãos. Boa noite. Que bom estarmos juntos mais uma vez para celebrarmos, adorar o nosso bom Deus. Estamos aqui, Igreja Batista Central, Guarulhos, hoje, dia 18/6/2020. Eu estou na minha casa, você aí no seu lar, sua casa também, e aí nos reunimos através da internet para celebrar, bendizer e adorar o nosso bom Deus. Gostaria, nesse momento, de orar por sua vida, de orar por nossas vidas, para que tenhamos um culto na presença do nosso bom Deus e que Ele nos abençoe nesse dia maravilhoso. Oremos ao nosso Deus. Pai Santo, Deus eterno, obrigado porque o Senhor, mais uma vez, tem nos dado a oportunidade de nos reunir para adorar, bendizer e aprender um pouquinho mais da Tua Palavra. Que nesta noite nós possamos adorar o Senhor e receber a Tua Palavra e que ela possa nos ensinar, nos corrigir e nos fazer mais parecido com o Teu Filho. Que assim seja, para louvor da Tua glória, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, que bom estarmos juntos. Neste momento nós vamos adorar o nosso Deus com os nossos irmãos aí da equipe de louvor, com os irmãos aí do Ministério de Louvor. Vamos adorar ao nosso Deus. Vamos adorar ao Senhor. Vim para adorar-te.
Que bom estarmos juntos, que bom poder louvar ao nosso bom Deus com nossos irmãos do Ministério de Louvor. Agora, neste momento, eu quero convidar você a continuar na exposição do livro de Filipenses. Nós já tivemos aí 2 irmãos pregando no livro de Filipenses. Nós estamos aqui na terceira perícope e eu quero hoje ministrar aos corações aí neste livro que o pastor escolheu para que nós estivéssemos fazendo a exposição deste livro. Nós estamos estudando o livro de Filipenses. E eu gostaria de dizer para os irmãos, me impressiona como alguém se preocupa tanto com o Evangelho, com a propagação, com a pregação do Evangelho, e me parece que essa é a tônica do apóstolo Paulo nesses versículos iniciais da carta de Filipenses. E eu quero convidar você hoje a ler comigo na perícope que me foi colocada pelo pastor, que é do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Embora eu vou iniciar lendo o final do capítulo 1, do versículo 27. Então eu vou iniciar a leitura hoje do capítulo de número 1, versículo 27, até o capítulo 2, versículo 1 até o 11. Leamos então a palavra do nosso bom Deus. Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Assim diz o texto bíblico. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aquele que se opõe a vocês. Para eles, isto é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar. E agora ouve que ainda enfrento. Capítulo 2, versículo 1. Perdão. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Nada façais por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou a ser igual a Deus. Era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus os exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Maravilha! Oremos mais uma vez nesse texto. Oremos para que Deus possa estar nos iluminando na exposição e no entendimento desse texto bíblico. Pai Santo, Pai bendito, Pai eterno, misericórdia e bondade te pedimos nessa noite. Que o Senhor nos instrua e que nós tenhamos a nossa mente abertas, cativas ao entendimento da Tua palavra. E que hoje, mais uma vez, ela faça sentido para as nossas vidas. Assim nós oramos, confiados em Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Irmãos,
Me encanta a pedagogia usada pela Bíblia, especialmente nesta carta que talvez não precise de muito apêndice, não precise de muito falar, pois o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, exorta e mostra como deve ser o nosso proceder. Temos nesse texto, mais uma vez, como os textos do apóstolo Paulo, a ortodoxia e a ortopraxia, ou seja, a doutrina, o ensinamento puro e também a prática daquilo que deve ser a vida cristã. Devemos colocar aqui neste texto em relevo a preocupação que o apóstolo Paulo tem em relação ao Evangelho, em relação à pregação do Evangelho. Afinal de contas, ele está dizendo que ele está preso e preso por causa do Evangelho. E o que é mais importante para ele é que o Evangelho continuasse sendo pregado, sendo propagado, difundido. E as ações da igreja, todas as ações da igreja deveriam ser no sentido do desenvolvimento, na cooperação do desenvolvimento para a pregação do Evangelho. Essa é a preocupação que o apóstolo Paulo tem. Por isso, no primeiro capítulo, diversas vezes, mais de 6, 7 vezes, o apóstolo Paulo vai trazer para nós a palavra evangelho, a preocupação que ele tem com a propagação do evangelho. E isso não mudou. A ideia da propagação do evangelho não mudou e não deve mudar em relação ao nosso compromisso. Mais do que isso, por que o apóstolo tem tanta preocupação com o Evangelho? A preocupação dele é que o Evangelho fosse anunciado, pois foi o Evangelho que mudou a vida dele, que mudou a vida daqueles irmãos que faziam parte da igreja, que estava recebendo essa carta. Este Evangelho que mudou a minha vida, este Evangelho que mudou a sua vida, esse Evangelho tem continuado a mudar vida de geração em geração, o Evangelho de Jesus Cristo. E visando este evangelho, visando o desenvolvimento do evangelho na cidade de Filipos, o apóstolo escreve verdades, exortações, conselhos que servem para aquela igreja, para a igreja ali de Filipos, mas que, pelo poder do Espírito Santo de Deus, os mesmos conselhos está colocado para a igreja que se reúne hoje, para a igreja, Pastor Jean, você, Igreja do Senhor, a igreja que se reúne nos lares, a igreja brasileira, a igreja como um todo, os conselhos colocados pelo apóstolo Paulo servem para toda a igreja que se reúne na face da terra. E dentre as diversas lições, as diversas aplicações que poderíamos dar a este texto da carta de Filipenses, especificamente no texto a mim proposto, que é do capítulo 2, eu quero trazer para os irmãos, nesta noite, algo para que nós pudéssemos pensar, para que nós pudéssemos aprender desse texto. Eu quero trazer para os irmãos algumas verdades colocadas no texto. Primeiro que eu queria colocar aqui, não são as lições ainda do texto, mas algo que salta a nós do texto, é que o Evangelho nos une com Cristo. O Evangelho nos une com Cristo. Irmãos, se assim nós pensarmos, se nós andar como Ele andou, se nós andarmos como o Senhor Jesus Cristo andou, nós temos a possibilidade de ver unidos uns com os outros da mesma maneira que queremos andar com Cristo. Ou seja, se nós pensarmos no Evangelho, esse Evangelho que nos une, nós vamos andar como Cristo andou. E mais do que isso, nós vamos estar unidos uns aos outros como nós queremos andar com Cristo. Todos queremos andar unidos com Cristo, mas nós devemos querer andar uns com os outros, unidos uns com os outros. E isso, com certeza, é crescimento de evangelho. Segundo, Paulo nos encoraja. Nesse texto, Paulo nos encoraja a ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude e repudiar a vaidade e o egoísmo. Paulo nos chama a repudiar a vaidade e o egoísmo. Ter o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de agir, o mesmo espírito.
E ainda, nesse texto, nós somos convidados à humildade, a considerar os outros superior a si mesmo, considerar o outro superior a nós mesmos, prestando atenção aos interesses dos outros e cuidando um dos outros. E aí a NVI, quando traz o título do capítulo 2, vai dizer a humildade cristã. A humildade cristã. O capítulo 2, como título da NVI, vai trazer como sendo a humildade cristã. Nós somos convidados à humildade, considerando o outro superior a nós mesmos e, mais do que isto, prestar atenção para cuidar uns dos outros. Haveria muitos, mas diminuiria muito o conflito em nossas igrejas se todos seguissem o conselho do apóstolo Paulo. Nós não teríamos dificuldade em nossas igrejas, não teríamos dificuldade nos nossos relacionamentos espirituais se nós olhássemos esse texto, essa carta de Filipenses, nos primeiros versículos e aplicassem em nossas vidas. Com certeza, nós teríamos menos conflitos em nossas igrejas. Por isso, nós vamos pensar no tema desse texto, o Evangelho como sendo um modo de viver, esse modo de viver nosso. O Evangelho como um modo de viver, como um modo de andar, como um modo de seguir, como um modo de nos relacionar. Viver esse Evangelho como um modo de nos relacionar. Viver esse Evangelho como um modo que Cristo nos convida a viver. Sermos humildes na prática do Evangelho. A humildade na prática do Evangelho. E eu quero iniciar com os irmãos aqui pensando que nós teremos um modo de viver digno do Evangelho quando os nossos atos forem eternos. Presta atenção, nós teremos um modo de viver digno do Evangelho quando os nossos atos forem atos eternos. Presta atenção no que o apóstolo está colocando para nós na lição que nós temos que aprender. O modo de viver, ou a maneira de viver, a olhar no texto, nesse texto que nós acabamos de ler, de maneira rápida, somos convidados a uma comparação de comportamento e juízo de valor, a iniciar do versículo 27 do capítulo 1. Poderíamos, então, fazer ou elencar uma quantidade de situações do que nós podemos ou não podemos fazer. Na igreja, nos nossos relacionamentos, na sociedade como um todo, nós poderíamos elencar uma série de atitudes que nós podemos ou não podemos fazer nessa maneira como nós devemos nos portar de modo dignos. Mas quantas vezes nós, pastores, nós, líderes, a igreja como um todo, tem que trazer algumas respostas. Respostas do tipo, pode tatuagem? Né? Pode tatuagem, pastor? A gente pode colocar tatuagem? Pode beber? Pode ter relação sexual no casamento? O pastor Luiz Antônio pregou no último domingo sobre a questão do pecado, né? Sobre a ideia do pecado e quanto que o pecado tem entrado na nossa igreja. E vem essas perguntas: pode usar calça? Pode assistir televisão? Pode pregar sem gravata? Pode usar terno? O crente deve ou não pagar um cartão? O crente pode ou não se endividar, não pagar suas contas? O crente pode ou não ser caloteiro? O crente pode ou não pagar, emprestar dinheiro, receber com juros? O crente pode ou não ouvir música secular? Pode ou não continuar? Poderíamos então continuar uma diversidade de pode ou não pode? E nós vivemos nessa ideia de pode ou não pode. Mas qual foi a recomendação do apóstolo Paulo, trazido pelo Espírito Santo nesse texto? Viver de um modo digno do Evangelho. Viver de um modo digno do Evangelho. Dentro desses versículos existem duas expressões. Dentro desses versículos existem duas expressões que devem nortear a nossa ideia do que o apóstolo quer trazer para nós. A primeira expressão que ele coloca aqui é portai-vos de modo digno. E essa ideia
Ideia aqui, na verdade, vem da ideia política, vem da ideia da forma social, da forma como nós devemos viver. Na verdade, todas as vezes que fazemos uma lista de comportamento, na verdade, nós estamos nos pensando essa ideia do comportamento terreno humano. Porém, o pedido do apóstolo Paulo, o pedido do texto bíblico, do Espírito Santo para nós, não é para nós compararmos a nossa vida, o nosso comportamento terreno, as nossas atitudes com o modo do mundo. Nós precisamos nortear o nosso comportamento de acordo com o comportamento que teríamos no céu. Viver um modo digno de como viveríamos no céu. Afinal de contas, a nossa cidade, a nossa pátria não é aqui. Nunca deveríamos ou devemos viver com padrões humanos. Viver de modo digno não é nos comparar com o padrão humano, com o padrão terreno. Nós precisamos nos comparar com o padrão espiritual. Há um texto que me impacta muito. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, ele vai dizer que precisamos ser, vai dizer a Timóteo que ele precisa ser exemplo dos fiéis. Se quisermos viver uma vida que faz sentido, uma vida que faça diferença, nós precisamos viver para ser exemplo dos fiéis. Não ser exemplo dos fiéis, independente de quem está nos vendo. Paulo vai dizer, ainda, mesmo que eu não esteja com vocês, ainda que as pessoas não estejam vendo, vocês precisam ter um testemunho, porque vocês precisam que as pessoas tenham um bom testemunho, uma ideia daquilo que vocês vivem, uma ideia daquilo que vocês façam, e que aquilo que vocês façam possa levar ao crescimento do Evangelho. Interessante pensar, quando pensamos nisso, sobre essa ideia do ser exemplo dos fiéis, porque muitas vezes nós pegamos as piores pessoas, os piores exemplos. Eu não sou igual a fulano, igual a ciclano. Ser exemplo dos fiéis é pegar a pessoa que tem o maior exemplo de vida e ser exemplo para essa pessoa. E isso é viver de um modo digno. O comentário, o ISB, traz para nós algo que eu penso ser muito importante. O único evangelho que o mundo conhece é o que se reflete na vida do cristão. O único evangelho que o mundo conhece é o que se reflete na vida do cristão. Meus amados, o mundo, as pessoas que convivem com você, as pessoas que trabalham com você, as pessoas que muitas vezes vivem no seu lar, na sua rua, eles não terão oportunidade de ir a uma igreja, a sua igreja, ou outra igreja qualquer. As pessoas não terão que ir a um EBD, uma escola bíblica dominical. Mas o evangelho que as pessoas conhecem ou conhecerão é aquilo que exala, aquilo que é a prática da sua vida. Nós somos o exemplo que as pessoas precisam ver de Cristo. Então nós precisamos nos portar, andar com um modo digno do evangelho do Senhor. Isso é muito importante para as nossas vidas. Precisamos pensar nisso, que o mundo vê o Evangelho através das nossas vidas. Então eu disse que nós precisamos portar de um modo digno do Evangelho. Mas ainda, o apóstolo traz aqui, dizendo o seguinte, combatendo e lutando juntos. Combater e lutar juntos. Nós não somos daqui. Irmãos, essa é uma realidade que nós temos que pensar, que nós somos peregrinos. Nós temos que combater enquanto estamos aqui, combater o nosso combate, e o combate nosso, a nossa luta, a nossa briga, a nossa discussão não é na igreja, não é dentro da igreja, não é com os irmãos da igreja, não é com os nossos irmãos. A igreja não tem contra ou a favor, estamos unidos no mesmo sentido, na mesma intenção, vamos para o mesmo lugar. Na igreja não tem contra ou a favor. Muitas vezes nas assembleias, né, o pastor, o líder, o presidente ali pergunta contra ou a favor. Nós não somos contra ou a favor a nada da igreja. Nós estamos todos unidos porque temos o mesmo sentido. Nós queremos ir para o mesmo lugar. Nós temos a mesma ideia. E isso precisa ser claro, pois isso fará a diferença na propagação do evangelho. Trago para os irmãos ideia de certa vez um irmão de uma igreja e que estava ali
numa votação, numa assembleia, onde precisaria mudar o horário do culto, e aquele irmão ali, idoso, aquele irmão já com muito tempo de igreja, no meio da votação, ele veementemente brigando: irmãos, não é possível que os irmãos querem mudar o horário do culto. A nossa igreja, há 20 anos, há 30 anos, o culto sempre foi, vou dar um exemplo, os irmãos, às 19 horas, a vida inteira, desde que eu cheguei nessa igreja, o culto é às 19 horas, não pode ser que os irmãos agora querem mudar o culto. E aquela sessão, aquela dificuldade inteira. Por fim, os irmãos mudaram ali, conseguiram, na votação, mudar o horário do culto. E após aquela assembleia terminar, se findar, começa o horário dos avisos, né? O horário ali dos avisos, os irmãos sabem como funciona. E aí, quando começou os horários dos avisos, aquele irmão que veementemente acabara de defender a sua posição de não mudar o horário do culto, levanta-se e fala: irmãos, não esqueçam que hoje o culto será mais cedo. Todos devemos estar juntos para louvar o nosso Deus. Aí perguntaram para esse irmão: mas como é que pode? O irmão estava brigando ali, o irmão era contra, e agora o irmão está falando para todo mundo vir no horário do culto. Falou: irmãos, de fato, eu não concordava com isso. Mas a partir do momento que a igreja decidiu por isso, todos nós devemos concordar e andarmos juntos. É essa a ideia que devemos ter na igreja. O termo usado pelo apóstolo aqui, nesse texto, é que nós devemos lutar ou estamos lutando juntos. A ideia do texto vem de atleta, de um time, onde um grupo de atletas do mesmo time, eles não vão destruir a si próprio. Eles não vão brigar entre si, eles têm o mesmo objetivo, eles têm uma mesma ideia. Parece absurdo pensar nisso, mas na igreja de Filipos existia diferentes grupos, diferentes ideias, diferentes correntes, diferentes pensamentos. E isso impedia o crescimento, o desenvolvimento da igreja. Por quê? Porque cada um tinha um pensar, cada um queria algo diferente um do outro. Em nenhum momento o apóstolo está dizendo qual das duas correntes ou quais das correntes estava certa ou errada. Mas o fato é que o problema deles é que eles estavam brigando entre si. A questão, o maior problema que nós precisamos pensar é que o inimigo usa das divisões para que possa destruir a igreja. A melhor maneira de destruir a igreja é dividir ela em pequenos núcleos, em pequenas ramificações, em pequenas facções. A melhor arma que ele utiliza é fazer com que você possa ser destruído, cada um pensando uma coisa, cada um agindo de uma forma, cada um indo para um lugar. O inimigo se sente vitorioso e impede a propagação do verdadeiro evangelho quando a igreja se divide, se ramifica. Tanto é verdade que, vez ou outra, vemos crentes saindo, brigando, saindo quase que destruindo um ao outro na igreja, amaldiçoando um ao outro na igreja. Essa não é a vontade do nosso Deus. Ele quer que nós vivamos juntos. Quando vamos evangelizar alguém, interessante essa questão de divisão que existe hoje, mesmo em meio às várias seitas, né? Quando vamos evangelizar alguém, e alguém fala, por exemplo, eu fui na igreja tal, a primeira coisa que fazemos às vezes é nós mesmos, entre nós cristãos, falar mal de uma igreja tal, de uma igreja A, de uma igreja B, falar mal do evangelho para um não crente que não sabe os contextos, não sabe as prosopopeias, não sabe as regras eclesiásticas que nós temos, e às vezes nós queremos discutir com alguém que nem sabe das regras. Não, aquela igreja, aquele irmão é errado por isso, a pessoa nem conhece, mas nós queremos demonstrar que somos conhecedores, e para isso, ao invés de crescimento do evangelho, nós estamos destruindo o evangelho. Nós não fomos salvos para dividir, nós somos salvos para multiplicar. Nós não fomos salvos para dividir, nós somos salvos para multiplicar. Multiplicar. Esse é o papel nosso, é nos unir uns aos outros para que Deus possa agir no meio da igreja. O grande aspecto de um time é que ele não, presta atenção, um grande aspecto de um time é que ele não é formado por peças iguais. Um time não é formado por peças iguais, por atletas iguais. Nenhum time
Nenhum time de nenhum esporte são formados por pessoas das mesmas características ou das mesmas características. Temos a ideia de corpo, a igreja é um corpo, nós somos levados à ideia de que todo mundo está na mesma posição. A posição e as funções podem ser diferentes, mas a intenção, a ideia precisa ser a mesma. Nós temos que ter um coral, nós somos um coral com vozes diferentes, com naipes diferentes, mas a música, o som que se sai deve ser o mesmo. Nós estamos na igreja, nós temos posições diferentes, nós temos ideias diferentes, mas quando pensamos em evangelho, quando nós pensamos no crescimento do reino, quando nós pensamos em adorar o nosso Deus, nós precisamos estar unidos com o mesmo pensamento, com a mesma ideia. Isso é muito importante como igreja do Senhor, irmãos, porque nós às vezes sofremos muito. Sofremos porque às vezes não entendemos o que precisamos olhar o outro e unir-nos para que a igreja do Senhor se desenvolva. O texto diz: pensai na mesma coisa. Pensai a mesma coisa. Há traduções que dizem assim: tem o mesmo sentimento. Alusão à harmonia geral em todas as coisas. Uma concordância intelectual, emocional e espiritual. A identidade de ideias, a harmonia dos sentimentos. Irmãos, isso é muito importante. Tendo o mesmo sentimento. E aqui, irmão, como eu disse, é intelectualmente, espiritualmente, mentalmente. Nós precisamos pensar, agir. O próprio versículo define essa harmonia como uma concórdia de amor, como uma unidade de sentimento, como um ajuste do espírito. A aplicação que nós temos para a igreja, que nós podemos pensar para a igreja, é que o evangelho será melhor difundido, o evangelho será melhor propagado, o evangelho será melhor espalhado o mundo afora, se vivermos como se estivéssemos vivendo no céu, como se os nossos propósitos fossem propósitos divinos, como as nossas atitudes dentro da igreja, como as nossas atitudes com os irmãos, uns aos outros, fosse como se nós vivêssemos no céu. Nós não precisamos, como cristãos que somos, esperar o dia que o Senhor vier para começarmos a viver como cristãos, como se estivéssemos nos céus. O nosso reino já iniciou e nós podemos viver como salvos, como cidadãos dos céus na terra que nós estamos aqui. E isso começa com um relacionamento com o nosso irmão, com a nossa igreja, com aqueles que adoram ao Senhor conosco. Tenhais o mesmo sentimento. Isso é muito importante para nós. Combatendo juntos, nós combatemos juntos. Irmãos, teremos um modo de viver de acordo com o Evangelho, quando nossos atos forem eternos. A nossa relação de irmandade, a nossa relação de cristão, o nosso relacionamento com a igreja é um relacionamento eterno. Vai daqui para o céu. Não começa hoje. Não começa hoje, não termina hoje. Será eterno nos céus. Que nós possamos viver como apóstolos nos diz e nos traz aqui. Nós precisamos combater junto, lutar junto e pensar a mesma coisa, sentir a mesma coisa. Segundo, é tão importante quanto o primeiro, e aí eu trago a ideia que o apóstolo começa a humildade cristã. Ter um modo de viver baseado no Evangelho requer humildade. Ter um modo de viver baseado no Evangelho requer humildade. Esvaziar-se de si, tirar o que torno de bom para me igualar ao outro. Olha só, esvaziar-se aquilo que me torna bom, aquilo que me considero como sendo bom, para me igualar, para ser igual ao outro, para estar abaixo do outro. Viver de modo digno do Evangelho é se humilhar, é requerer ser alguém humilde. Nós poderíamos discorrer nesse texto e nessa exposição sobre a quinose, sobre o esvaziamento do Senhor e como pode ele, sendo Deus, esvaziar-se de ser Deus, mas
podemos aqui, eu quero me ater neste texto, menos na parte teórica e mais na parte prática, até porque nós estamos estudando o livro de João e tivemos ali tanto a aula iniciada por mim no capítulo 1, como da irmã Fernanda. No livro de João nós temos essa ideia do Senhor Jesus Cristo encarnando, né? Mas eu quero me ater neste texto e no título da NVI, não na questão teórica do esvaziamento da gnose do Senhor Jesus Cristo, mas eu quero me ater na questão da humildade. E aí, inicio com uma frase de Andy Moore que diz o seguinte: humildade é aquela virtude quando você percebe que a tem, já a perdeu. Humildade é aquela virtude que quando você percebe que tem, você já perdeu. Temos pessoas que são tão humildes, mas tão humildes, que são soberbas. Outras que se orgulham da sua humildade. Temos diante de nós, irmãos, um dos mais belos textos escritos no Novo Testamento. Afinal, o apóstolo traz um retrato, um breve histórico, uma poesia da atitude do amor de Jesus para com a humanidade. Ele traz para nós esse texto, traz para nós algo especial para nós. Poderíamos destacar, pela necessidade aqui exegética do texto, todas as palavras descritas no primeiro versículo do capítulo 2. Afinal, elas compõem essa seção que diz... Nós poderíamos pegar todas as palavras, porque nesse início do capítulo 2, ele traz para nós: portanto, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão de espírito, se há algum entranháveis afetos de compaixão, completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou vanglória, mas com humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Nós poderíamos pegar todas as palavras escritas neste texto, em todo o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12, e fazer aqui uma exegese de todas as palavras. Mas eu vou me ater à última e mais marcante palavra que faz conexão com a atitude de Jesus Cristo. Mas por humildade. Mas por humildade. Condição adversativa, mas humildade. Por humildade. No grego, temos aqui a ideia de humildade de mente. Humildade de mente significa ser modesto, ser despretensioso. Ser humilde é a ideia que nós temos em Mateus capítulo 11, versículo 29, onde se lê que Jesus dizia: humilde de coração. Humilde de coração. Cristo é o supremo exemplo de humildade, o nosso grande modelo. Quanta virtude! Quando pensamos em Jesus, nós podemos pensar que ele sim é o exemplo de humildade. Mas Aristóteles considerava interessante a ideia do Aristóteles, que ele dizia que a humildade, na verdade, ela tem um problema. Porque, de fato, nenhuma virtude se opõe a outra virtude. Uma virtude não pode se opor a outra virtude. E parece que a humildade se contrapõe ou se opõe à magnitude. Ou seja, na ideia dele, não pode ser que uma pessoa pode ser ao mesmo tempo humilde e magnânima. Não pode ser que ao mesmo tempo alguém pode ser humilde e ser grandiosa. Logo, parece que a humildade não é uma virtude. A humildade não pode ser uma virtude da humanidade jamais. Virtude é uma disposição do perfeito. Como diz Aristóteles, parece-me que não pode ser que Deus poderia humilhar-se e ao mesmo tempo ser sujeito e ao mesmo tempo ser grandioso como ele é.
Essa era a ideia de Aristóteles. Mas, de fato, muitas pessoas pensam que a humildade é indesejável, que a humildade é demonstração de fraqueza, que quem é humilde é porque não pode ser alguém maior, que você não pode se rebaixar, que você não pode se reduzir. Mas a humildade consiste tão somente na atitude que nos leva a pensar exageradamente ao nosso próprio respeito. A humildade me parece que nos distancia do egoísmo, do orgulho que prejudica ao próximo e a nós mesmos. Talvez seja essa a ideia. A humildade é o egoísmo. A humildade se contrapõe ao egoísmo, ao orgulho que prejudica ao próximo e a nós mesmos. Quem não é humilde sempre procura impor os seus desejos, os seus métodos, sem importar-se com os outros, sem se preocupar no que os outros pensam, no que os outros sentem. É possível que Paulo tenha cunhado a palavra que encontramos aqui, a fim de expressar uma virtude exclusiva dos cristãos, porquanto não a encontramos em qualquer literatura até então, embora seja ela usada em citações que se fizeram em trechos a partir dessa época. O apóstolo Paulo escreve essa palavra que não era normal se citar ela. Por quê? Porque essa palavra, porque essa ideia de humildade, ela existe no meio dos cristãos. Por quê? Porque ela primeiro vem de Jesus Cristo. Porque é uma palavra cunhada, a que vem a partir do Senhor Jesus Cristo para nós cristãos. Porque nós temos a condição de viver essa humildade. A verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. A verdadeira humildade, e essa frase não é minha, essa frase de C.S. Lewis, embora a frase é também atribuída a Andy Murray, mas nós temos como ela de C.S. Lewis, dizendo a verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar menos em si mesmo. Você não deve pensar menos de você, mas você deve pensar menos em você. Interessante, talvez o evangelho atual, o evangelho que nós vemos atual, nós precisamos pensar que a mesma graça, o mesmo poder que Paulo traz à igreja de Filipenses, as mesmas palavras trazidas é a mesma palavra que devemos hoje viver a igreja que nós estamos inseridos, a igreja de forma geral que nós estamos inseridos. A igreja evangélica no geral, a igreja cristã, a igreja perdeu a ideia básica de humildade. Essa humildade trazida pelo Senhor para o crescimento do evangelho. O evangelho de Jesus Cristo nos ensina a ideia do Senhor Jesus Cristo, que é a humildade incorporada na natureza e no comportamento humano, no comportamento da sua igreja, no comportamento que a sua igreja anda dia após dia. Precisamos destacar aqui algumas atitudes de Jesus Cristo, que deixa o céu, que esvazia-se, deixa o céu na possibilidade de usar o seu poder para, de forma maravilhosa, ajudar. De forma integral ele vem a este mundo, se coloca como humano de forma integral, como nós já vimos, para simplesmente, ou maravilhosamente, amar a mim e a você, dar a vida para mim e para você, na dedicação total para este evangelho, para essa boa notícia evangelho que nós hoje temos. Jesus, quando decidiu sair do céu e vir à terra, ele fez por alguns motivos. Porque ele pensou no outro. Pensou em mim, pensou em você. Para servir ao outro. Ele serviu a mim, a você. Para sacrificar-se pelo outro. Ele deu a sua vida. Ele sacrificou-se por mim e por você.
Não temos hoje na igreja contemporânea, na igreja moderna, pós-moderna, na igreja atual, contemporânea, como você queira dizer, um evangelho diferente daquilo que nós tínhamos. Temos um evangelho pior. Não temos um evangelho bíblico, onde as pessoas estão preocupadas, assim como o Senhor estava, de humilhar-se, de ceder, de pensar, de agir um pelo outro. Estamos muito longe da prática estabelecida pelo Senhor Jesus Cristo. Se pensarmos nesse evangelho como sendo prático, deveríamos pensar no evangelho de bacia e toalhas nas mãos. Se pensarmos no evangelho como sendo um evangelho prático para nós vivermos hoje, um evangelho de humildade, deveríamos pensar no evangelho de bacias e toalhas nas mãos. Nós criamos um evangelho, na verdade, de divisões, de partidos, de grupos. Isto porque nós gostamos de divisões, de hierarquias, de aspectos. Nós gostamos, na verdade, de nos considerar melhor que o outro, de estar do melhor lado, do eu conheço, do eu sou bom, do eu sei. Nós gostamos do evangelho do nosso umbigo, do evangelho que está ali à beira, à nossa volta, do evangelho onde eu sou o mais importante, onde eu estou no grupo mais importante. Mas nós precisamos estar no evangelho, aquele evangelho praticado por Jesus Cristo, o evangelho de bacia e toalhas nas mãos. Nós precisamos, quando pensamos em igreja, precisamos pensar, e eu afirmo algumas situações que entendo deve mudar a nossa atitude quando pensamos em evangelho. Quando pensamos em igreja, quando pensamos em tudo que norteia a nossa visão de igreja. Muitas vezes nós pensamos que a igreja é nossa, né? A nossa igreja, o nosso espaço, o nosso departamento, o nosso ministério, o meu. Muitas vezes nós pensamos em quem é pior, eu sou melhor, eu me considero melhor porque eu sou mais letrado, porque eu tenho mais formação, porque eu estou aqui há mais tempo, porque eu sou mais capaz, porque eu tenho mais riqueza, porque as minhas ofertas, os meus dízimos são maiores, porque a minha família é maior aqui dentro, porque eu sou melhor. Quem mais esnoba é quem menos tem. Quem mais esnoba é quem menos tem, pois quem não tem, não diz ou não precisa dizer que tem. Talvez não consiga fazer você compreender o que é humildade pela minha diminuta capacidade de interação nessa noite. Talvez eu não consiga passar para você na expressão exata daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez e humildade, porque talvez eu não tenha capacidade de interação na sua mente para te dizer. Mas eu quero te chamar para algo que o Evangelho nos ensina, que o Senhor nos ensina. Talvez você não precise se esvaziar, você não pode esvaziar como o Senhor Jesus Cristo se esvaziou. Mas talvez você pode lembrar da passagem que fala de bacias e toalhas nas mãos e olhar o outro. E talvez você possa olhar o outro e poder pensar que quem está à sua frente, não importa quem seja, ele pode ter os pés lavados e que você pode ser aquele que vai lavar os pés. Tenha absoluta certeza que o evangelho será espalhado através de você, quando você começar a ser capaz de lavar pés, quando você for capaz de esvaziar-se da sua grandiosidade, quando você deixar de sentir que você é mais do que você de fato é, quando você for capaz de olhar o que Jesus Cristo fez e fazer parecido com o que ele fez. Tem em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Irmãos, como nós precisamos olhar o modelo do Senhor Jesus Cristo e mudar as nossas atitudes como cristãos, como pessoas que fazem parte de igreja, como pessoa que foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E eu quero deixar com você aqui ainda, terminando, essas duas lições para que você grave na sua vida, para que você grave como cristão.
Primeira lição que eu quero deixar com você é que nós teremos um modo digno, viveremos um modo digno do Evangelho quando nossos atos forem atos eternos. Irmãos, as nossas atitudes como cristãos não podem ser atitudes de um dia. A nossa vida cristã não é de um dia. A nossa vida cristã, os nossos relacionamentos são relacionamentos eternos. Nós precisamos ser exemplo onde quer que nós passemos, onde quer que nós andemos. Por quê? Porque nós somos embaixadores de Cristo, porque nós vivemos o Evangelho, porque as nossas atitudes falam para os outros, porque as nossas atitudes são a Bíblia que os outros têm. As pessoas conhecerão a Bíblia, ou deverão conhecer a Bíblia de acordo com nossas atitudes, de acordo com nossos exemplos. Precisamos ter exemplo, viver um modo digno do Evangelho. Segundo, ter um modo de viver baseado no Evangelho é requerer humildade. Irmãos, nós precisamos aprender a ser humildes em nossas atitudes. Nós precisamos viver com humildade, considerando os outros superiores a nós mesmos. E com certeza, tenho absoluta certeza, que se assim vivermos, nós iremos agradar o Senhor e estaremos honrando aquilo que Jesus Cristo fez na cruz por nós. Que o Senhor abençoe a sua bendita palavra nos nossos corações e que nós possamos, por ela, sermos abençoados hoje e sempre. Amém? Que bom! Que bom que terminamos aqui a nossa palavra, a exposição do livro de Filipenses, livro com muitas verdades. Nós aqui no livro imaginamos terminar aí este livro, cada pastor, como diz o pastor Luiz Antônio lá, pregar aqui, fazer exposição de uma perícope, e hoje nós tivemos aí o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11, feito aqui por mim, pastor Jean. Neste momento, nós vamos agora trazer as nossas ofertas. Você pode, então, depositar, transferir a sua oferta neste momento, fazer através de transferência. Nós continuamos, por mais que nós não estamos reunindo no templo, nós continuamos como Igreja do Senhor, com todas as nossas contas, dívidas para pagar como igreja. Nós estamos aí adaptando, o pastor Luiz Antônio nos falou, adaptando a nossa igreja para que possamos em breve nos reunir. E neste momento é o momento de estar ofertando ao Senhor. Vamos neste momento convidar os irmãos do Ministério de Louvor para adorarmos ao Senhor com mais um louvor. Os irmãos estarão ofertando. Logo após os irmãos ofertarem, eu voltarei para fazer a oração final e aí encerraremos o nosso culto. Neste momento, adoração ao Senhor, dízimo. Os irmãos verão aqui a conta aparecendo para que os irmãos possam estar depositando e fazendo suas transferências. Somente o Senhor é santo, não há nenhum outro. Por isso nós vamos declarar agora a santidade do nosso Deus. Cantemos: Santo, Santo, Santo. Deus onipotente.
Amém. Louvado seja o nosso bom Deus. Bom estarmos louvando o nosso Deus, irmãos que aí puderam estar ofertando ao Senhor. Vamos orar nesse momento? Você aí que tem uma dificuldade, que tem um problema, eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos e orasse a Deus comigo neste momento. Oremos. Pai Santo, Deus de amor e eterna bondade, obrigado, Senhor, mais uma vez estamos juntos neste dia para adorar, louvar e bendizer ao teu santo nome. Obrigado pela tua palavra, obrigado por podermos louvar ao Senhor junto. Obrigado pelos teus servos que puderam ofertar nesta noite. Senhor, tem misericórdia de cada um dos teus servos. Te pedimos agora por cada família, por cada irmão que está conosco aqui neste momento, que o Senhor abençoe as suas vidas, que o Senhor possa estar agindo poderosamente na vida dos teus servos, protegendo e guardando de todo perigo, de todo mal. Abençoa todos aqueles que têm sofrido, aqueles que têm sofrido desemprego, aqueles que têm sofrido, ó Pai, com enfermidades. Que o Senhor possa estender a sua mão poderosa sobre os teus servos, abençoando toda a tua igreja, a igreja Batista Central e toda a igreja na face da terra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Continua nos abençoando. É a oração que nós fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe você mais uma vez. Até domingo, Pastor Luiz Antônio, a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. E se o Senhor nos permitir, logo, logo, estaremos juntos para continuarmos adorando nosso Deus, juntos, não mais, né? Através aí do nosso distanciamento pela internet, mas poderemos estar juntos. Ainda não poderemos dar aquele abraço, mas com certeza estaremos nos olhando olho no olho, né? Se o Senhor assim nos permitir. Que o Senhor nos abençoe. Boa noite. Em paz.